Para quem perdeu os encontros anteriores ou até mesmo o encontro passado, eu vou fazer aquela pincelada para dar continuidade, ok? Então, nós vimos que a sintaxe vai trabalhar justamente a relação entre os termos na oração. A palavrinha-chave para oração vai ser exatamente o verbo, ok? Já que estamos em sintaxe, vamos recorrer, né? Vamos trabalhar muito essa questão do verbo. Então, nós vimos os termos essenciais, sujeito e predicado. Nós vimos que quando o sujeito é determinado, basta fazer a pergunta antes do verbo, que o verbo vai mostrar, vai indicar, vai apontar quem é o sujeito, certo? Aquele truque, aquela dica, né? Aquele macete, parou. Ao encontrar um verbo, turma, vamos lá, eu posso fazer quantas perguntas? Uma pergunta. Uma pergunta. A pergunta antes é para buscar o... E a pergunta depois para buscar o complemento. O que devemos buscar primeiro? O sujeito, porque é um termo essencial. Ok, gente? Ainda sobre esses termos essenciais, sujeito e predicado, é necessário você saber que existe oração sem sujeito, porém nunca oração sem predicado. Oração sem predicado não existe, ok? O predicado é a oração em si. Para saber quem é o predicado, basta retirar o sujeito. Retirando o sujeito da oração, o que restar classificaremos como predicado. Deixando claro que o número de predicados em um período vai depender justamente do número de orações, né? Se em um período nós encontramos 5 orações, obviamente, neste período nós vamos encontrar 5 predicados, ok? O número de predicados equivale ao número de orações, certo? E veio, no caso, o termo que completa o verbo. Qual o termo que completa o verbo? O objeto. O objeto nada mais é do que um termo integrante. Nós vimos que por termos integrantes nós vamos encontrar o objeto direto, o objeto indireto, complemento nominal e agente da passiva, né? Sobre os complementos verbais, no macete, basta fazer aquelas perguntinhas após o verbo. O que ou quem, o complemento será o quê? Um objeto direto. A predicação, a transitividade do verbo será direta. Quando perguntamos de que, de quem, a quem, para quem, em quem, teremos por complemento um objeto indireto. A marca registrada do objeto direto qual é, pessoal? Muito bem, pimpos. A preposição, ok? O complemento nominal completa nome, certo? Com preposição obrigatória. E o agente da passiva, aquele termo que vai praticar a ação sobre o sujeito na voz passiva, em especial a voz passiva analítica. Então, a proposta para hoje vai ser trabalhar os termos acessórios para fecharmos essa contextualização sobre a sintaxe da oração, para trabalharmos em seguida a sintaxe do período, ok? A classificação das orações em si, né? Vem um período simples, um período composto e a classificação das orações. Vamos ainda no encontro hoje observar a diferença entre adjunto adnominal e complemento nominal. Muitos alunos confundem, né? Encontram uma certa dificuldade para classificar quando será adjunto adnominal, quando será complemento nominal. E eu concordo, certo? Porque a estrutura ela é muito parecida, ok? Então vamos iniciar aqui com o adjunto adnominal. O que você vai observar é um termo acessório. Sim, porque acessório, lembra lá o nosso primeiro encontro. Podemos retirar da oração que não vai comprometer
a estrutura sintática do período. São classificados como acessórios porque eles vão realçar uma informação presente no texto. Geralmente, esses termos acessórios vão aparecer com vírgulas, travessões ou ainda parênteses. Geralmente. Podemos rotular? Não. Muito bem. O que você deve saber sobre o adjunto adnominal é que vai ser representado por um artigo. Lembra lá aquele macete passado no primeiro dia de aula? Artigo na sintaxe eu classifico como adjunto adnominal. Pode ainda ser representado por um adjetivo, uma locução adjetiva, certo? Pode ser representado por um pronome adjetivo. Pode ainda ser representado por um numeral. Então, estariam aqui as categorias gramaticais que na sintaxe exercerão a função do adjunto adnominal. Se você encontrar um artigo no seu texto, parou. É artigo na morfologia. Na sintaxe, esse artigo vai receber a classificação de adjunto adnominal. O mesmo acontece com o adjetivo. Vejam, parou, presta atenção. É sempre, gente, que ao encontrar um adjetivo, o adjetivo vai ser um adjunto adnominal, é sempre... Não, muito bem, porque nós vimos até então que existe o predicativo do sujeito, existe o predicativo do objeto, que podem ser expressos por adjetivo, ok? Junto ao nome. No truque, nós vamos observar que esse adjetivo, ele pode ser retirado da oração que não vai fazer falta. Daqui a pouquinho eu coloco os slides para vocês, ok? A locução adjetiva, por exemplo, o amor de mãe... é eterno. Então, se nós observarmos aqui o que é eterno, nós vamos encontrar o sujeito amor de mãe. O núcleo do meu sujeito aqui vai ser o substantivo amor. Artigo na sintaxe, Pimpos, vamos lá. Artigo na sintaxe. Adjunto adnominal. Então, temos um ADN aqui, um adjunto adnominal. Só que eu ainda encontro uma estrutura no meu sujeito que pode ser classificada. Vejam que de mãe, é uma informação que está diretamente ligada a amor. Esta informação é formada por uma preposição, mais um substantivo, e podemos transformar esta informação em um adjetivo. Vejam que amor de mãe é o mesmo que amor materno, certo? Então, a locução adjetiva vai ser na sintaxe um adjunto adnominal. Lá com o gatinho JP, ó, gatinho JP, né, gente? Onde estão os meus olhos? JP gato, um abraço. Certo, gente? Lá com o JP, absorvam, suguem mesmo quando vocês forem trabalhar o adjetivo e a locução adjetiva. Porque identificando uma locução adjetiva no seu texto, você já sabe que essa locução adjetiva na sintaxe passa a ser chamada de adjunto adnominal. No macete para vocês, vocês transformam, certo? A preposição com o substantivo em um adjetivo. Pai paterno, né? Amor de pai, amor paterno. Amor de irmão, amor fraterno. Nós conseguimos transformar a locução, ok? Em um adjetivo. Ainda podemos encontrar o adjunto adnominal representado por um pronome adjetivo. O que seria um pronome adjetivo? Lá na morfologia vocês estão em que parte? Certo, pessoal? Certo, pessoal? E pode ainda o pronome, no caso o adjunto adnominal, ser representado por um numeral.
Só não rotulem, certo, gente? Por quê? Porque se você rotular, você erra, certo? 2 homens apareceram. 2 homens apareceram. Quem apareceu? 2 homens. Núcleo do sujeito? Homens. 2, numeral. O numeral na sintaxe eu classifico como adjunto adnominal. Eu posso rotular? Não, né? Se eu tiro homens e afirmo 2 apareceram, 2 passa a ser o quê? Muito bem, passa a ser o sujeito, certo? É aquela ideia de não rotular, de analisar sempre as possibilidades. Perguntas que façam agora ou façam agora. Isso mesmo. Exato. Perfeito, né, Suênia Cipriano? Vamos lá aos slides. Ó, gente, desses 3 termos que eu coloquei aqui para vocês, ó, adjunto adnominal, adjunto adverbial e o aposto, o mais complexo é o aposto, porque o aposto ele recebe uma classificação. Pode ser um aposto enumerativo, pode ser um aposto resumitivo, certo? E isso nós vamos trabalhar. Adjunto adverbial é saber, né? É o advérbio na sintaxe. Aqui, ó, vamos começar por aqui. Eu já havia colocado isso aqui para vocês? Posso, né, gente? Já? Não, né? Então vejamos aqui, ó. O povo tinha necessidade de alimentos. Por onde vamos começar? Pelos fatos. O povo tinha fato de ter. Encontrando o fato, eu posso fazer quantas perguntas? Vamos lá. Quem tinha? Ó, quem tinha, não é aquele prato não, viu, gente? Para se alimentar. Quem tinha, certo? Quem tinha? O povo. Temos aqui o nosso sujeito. Vamos lá. Núcleo do sujeito. Povo. Povo é o núcleo do sujeito. Artigo na sintaxe. Então temos um ADN. Retirando o sujeito, o povo, o que resta eu chamo de predicado. Então temos aqui, ó, predicado. O que estamos a fazer? Uma análise sintática. Temos ali o predicado. Tinha necessidade de alimentos. Opa, já fiz a pergunta antes do verbo, agora eu vou fazer a pergunta depois do verbo. Galera, o pessoal tinha o quê? Resposta, necessidade. Objeto, direto. Parou, prestem atenção. Olha o truque, olha a dica, olha o macete. Após identificar que necessidade começou, foi Yuri. Você tira a minha concentração desse jeito, Yuri. Vá buscar um lencinho, certo? Então, após identificar o objeto direto, que é o complemento do verbo ter aqui, você observa, parou, olha o truque, que após o objeto aparece uma, muito bem, uma preposição. Vocês vão observar, né, com o gatinho JP, onde estão os meus olhos, que a preposição liga palavras. Então, esta preposição aqui vai ligar alimentos à necessidade. Parou, prestem atenção. Necessidade é um substantivo concreto ou abstrato? Vamos lá, eu já disse a vocês o que é concreto e o que é abstrato. A tia ensinou que o concreto é tudo aquilo que conseguimos pegar, tocar, sentir. Esquece o que foi dito pela tia, né? Estamos grandinhos, agora nós vamos pensar assim, que concreto
é tudo aquilo que conseguimos imaginar. Obviamente, se você consegue imaginar, você consegue desenhar. Então, entendam concreto como tudo aquilo que você consegue desenhar. Necessidade, concreto ou abstrato? Na dúvida, desenha aí a necessidade, por favor. Já desenhou? Conseguiram desenhar a necessidade? Não. Portanto, necessidade é um substantivo o quê? Abstrato. Parou, já acertou a questão. Sabendo que necessidade aqui é um substantivo abstrato, você observa que rege obrigatoriamente aquela preposição de ali. Porque quem tem necessidade de alguma coisa, de algo, de alguém. Certo, gente? Então, para todos os efeitos, nós conseguimos observar que o substantivo aqui, necessidade, pede um complemento. Qual o complemento dado ao substantivo necessidade? De alimentos. Complemento nominal. De alimentos é o complemento dado ao substantivo necessidade. Anota aí o truque. CN, o que é CN? Complemento nominal. Está diretamente ligado a substantivo. Exatamente, Yuri. Substantivo abstrato. Ao que mais, Yuri? Muito bem. Adjetivo. Esse Yuri tá que tá. E o que mais, Yuri? Isso mesmo, advérbio. Pronto. Então, o truque, a dica vai ser esta. Encontrei uma preposição depois de um substantivo. Eu vou observar se esse substantivo é abstrato ou se, no caso, eu encontro um adjetivo e uma preposição após esse adjetivo, ela é obrigatória, eu vou ter um complemento nominal. Ou ainda, se eu encontro um advérbio e aparece uma preposição após esse advérbio e a preposição é obrigatória, já sabemos que vamos encontrar complemento nominal. Pimpos, parou, presta atenção. Complemento nominal, o próprio nome já sugere. Completa um nome. Que tipo de nome ele completa? Substantivo abstrato, adjetivo ou advérbio. Ok? Vejamos aqui. Tenho saudades de Luísa. Eu não sei porque esse S aqui. Tenho saudade de Luísa. Quem tem, tem o quê? Algo, tem alguma coisa. Quem tem? Eu. Tenho o quê? Saudade. Concreto ou abstrato? Desenha aí a saudade. Conseguiu desenhar a saudade? Não, né? Então é um substantivo abstrato. Veja que após este substantivo abstrato, nós vamos encontrar uma preposição. Esta preposição é obrigatória? Vamos ver. Quem tem saudade de preposição obrigatória. Então, de Luísa, complemento nominal. Estou desgostoso com você. Fato de estar. Quem está? Eu. Há um eu aqui subentendido. Vou fazer pergunta aqui depois desse verbo. Pimpos, eu vou fazer pergunta depois do fato de estar? Não, por quê? Oi? Verbo de ligação. Arrasou. Muito bem. Parabéns. O que foi dito a vocês? Ao encontrar um verbo de ligação não tem complemento. Verbo de ligação não tem objeto, não tem complemento. Verbo de ligação não tem objeto direto, nem objeto indireto. Eu até disse a vocês, cuidado! Não rotulem, confirmem que o verbo é de ligação.
E o que eu devo fazer para confirmar que o verbo é de ligação? Observar se existe o predicativo do sujeito. Não é isso? Ó, verbo de ligação, ele tem que ligar. Ligar o quê? Um predicativo ao sujeito. Desgostoso. Desgostoso é um estado, é uma característica atribuída ao sujeito elíptico aqui, eu. Desgostoso é um predicativo do sujeito, então este verbo aqui é de ligação. Você jamais fará pergunta aqui depois do verbo. Por quê? Porque o verbo é de ligação. Armazena aí. VL, o que é VL? Verbo de ligação não pede complemento. Não tem objeto direto, muito menos objeto indireto. O que nós vamos encontrar é PS, predicativo do sujeito. Parou. Desgostoso na morfologia é o quê? É um adjetivo. Olha aqui o oso, ó. Oso. Oso. Você já pode pegar até aqui uma dica, né, de ortografia. As palavras terminadas em oso ou osa são grafadas com S na nossa língua, ok? Delicioso. Apetitoso. Gostoso. O mesmo para o feminino, deliciosa, apetitosa, gostosa. Certo? Tem mesmo. Né, Yuri? Certo, gente? Então, o que acontece? Já pega essa dica aí de ortografia, certo? As palavras na nossa língua que terminam em oso ou osa são grafadas com S. Voltando aqui, desgostoso é um adjetivo. O que estamos trabalhando? O complemento nominal. Então, nós estamos procurando o quê? Estamos procurando substantivo abstrato, estamos procurando adjetivo e advérbio. Mas qual é a palavrinha-chave para o CN também? A preposição. Ela é obrigatória. Obrigatória, né? Se existem dois termos que regem obrigatoriamente uma preposição, um, objeto indireto, dois, complemento nominal. Há como confundir? Não. Nós já vimos e sabemos que o objeto indireto é complemento de verbo. Complemento nominal, o próprio nome já diz, é complemento de nome. Então, ó, já identifiquei aqui um adjetivo. Após esse adjetivo, olha o que aparece, ó. Preposição. Agora nós vamos observar se a preposição é obrigatória. Se for obrigatória, ó, eu tenho um adjetivo com preposição obrigatória, então eu vou ter o quê? O complemento nominal. Vamos lá. Estou desgostoso. Quem está desgostoso com alguém, com alguma coisa. Certo? Então, preposição obrigatória, logo com você, complemento nominal. Ela estava consciente de tudo. A ideia aqui é a mesma, ó. Está, verbo de ligação, porque consciente é o predicativo do sujeito. Não é isso, gente? Sim ou não, Pipos? Sim. Consciente é um adjetivo, não é isso? Olha o que aparece depois do adjetivo, ó. Quem aparece? A prep. A prep. Seja íntimo, esteja íntimo. Pode chamar prep, ela deixa, certo? A prep, opa, já tem um adjetivo e tem o prep. Eu vou observar se a prep é obrigatória. Se for obrigatório, o que é que eu vou encontrar? Ela estava consciente. Quem está consciente? Está consciente de algo, de alguma coisa. Consciente de quê? De tudo. Complemento nominal. O mesmo acontece aqui, ó, cheio de quê? De brinquedos. E aqui, ó, nada faremos relativamente a esse caso. Olha o truque. Olha a dica. Olha o macete. Parou.
A maioria das palavras na nossa língua que apresentam a terminação mente são advérbios. Lá com o gatinho JP, onde estão os meus olhos, certo? Vocês vão observar na estrutura e formação das palavras que só existe na nossa língua um sufixo adverbial, que é justamente o sufixo mente. Certo? Este sufixo aqui, mente, quando empregado a um radical adjetivo, um radical de um adjetivo, ele vai formar um advérbio, certo? Então, eu tenho aqui relativo. Relativo mais mente, relativamente, ok? Então, pega esse truque, pega esta dica. Só existe um sufixo adverbial na língua portuguesa, que é o sufixo mente. A maioria das palavras na nossa língua que apresentam a terminação mente são classificadas como advérbios, ok? Então, ó, o que estamos buscando? Substantivo abstrato, adjetivo, advérbio. Temos aqui um advérbio. O advérbio na sintaxe, eu só troco o nome. O advérbio na sintaxe eu chamo de quê? Oi, Pimpos? Muito bem. Adjunto adverbial. Ok. Não há como errar. Sem medo. Encontrei um advérbio, é advérbio na morfologia. Encontrei uma locução adverbial, é locução adverbial na morfologia. Eu troco o nome na sintaxe. Eu vou chamar de adjunto adverbial. Parou. Tenho aqui um advérbio. Vejam o que aparece após o advérbio, ó. Quem? Não. Na intimidade, quem aparece? A prep. Quem aparece? A prep. Nós agora vamos observar se a prep é obrigatória. Se for obrigatório, o que nós vamos encontrar? Complemento nominal. Vejamos. Nada faremos relativamente a esse caso. Tudo aquilo que é relativo a preposição obrigatória. A esse caso, complemento nominal. Fiz toda essa pincelada porque o complemento nominal ele é um termo acessório, nós vimos na aula anterior, para que possamos diferenciar, distinguir, certo? O adjunto adnominal do complemento nominal, porque são muito parecidos em alguns casos. Portanto, Pimpos, vocês caielunos, vocês já sabem, o complemento nominal está associado a um substantivo abstrato, a um adjetivo ou a um advérbio. Cuidado! O adjunto adnominal, o adjunto adnominal está associado a substantivo abstrato ou concreto. Aí, quando está associado a substantivo abstrato, é que vem a confusão, aparece, né, a confusão. É complemento ou adjunto? Vamos ver daqui a pouquinho. Ó, aqui, como eu havia dito a vocês, ó, um grande número de nomes que pedem complemento nominal são substantivos abstratos derivados de verbos. Verbos significativos. O que nós vamos entender por verbos significativos são aqueles verbos que indicam movimento. São aqueles verbos que indicam ação. Não se prendam a conceito. Basta você saber que o complemento nominal está diretamente ligado a um substantivo abstrato. Geralmente, o substantivo abstrato nós vamos encontrar, por exemplo, associado a substantivos derivados de verbos que indicam ação. Como, por exemplo, ó, queima vem do verbo queimar. Necessidade vem do verbo necessitar. Então, isso lá na formação das palavras, vocês vão observar que é uma derivação que regressiva ou deverbal. Não importa. Aqui o que nos interessa é saber que o substantivo ele é abstrato. Ó. A queima. Artigo na sintaxe. Artigo na sintaxe, Pimpos. Adjunto adnominal. Acorda, porque senão vai levar esporrinho. Adjunto adnominal. Queima, parou. Queima, aqui é um substantivo. Veja que precede um artigo. Queima. Não é verbo. Eu queimo, tu queimas. Ele queima. Ele queima? Queima. Né?
Queima aqui é um substantivo. Agora é concreto ou abstrato? Concreto, desenha queima. Estou esperando desenhar a queima. Desenhou a queima? Não? Aí vem aquele aluno, né? Porque ele sempre gosta. Desenha um monte de fogos. Olha aqui a queima. Aquilo é símbolo, né, gente? Então, você não consegue desenhar a queima. É um substantivo abstrato. Olha o que vem depois do substantivo abstrato. Quem? Na intimidade. A PrEP. Será que esta preposição é obrigatória? Se for obrigatória, nós vamos ter complemento nominal. Se eu dissesse apenas, pessoal, a queima. De que? Preposição obrigatória. Então, de fogos, complemento nominal. A necessidade de amor. Artigo na sintaxe. Necessidade, substantivo. Concreto ou abstrato? Desenha aí a necessidade. Tem alguém tentando desenhar a necessidade? Porque se alguém estiver tentando desenhar a necessidade, eu vou pedir aí um parecer psiquiátrico. Não, né? Você não consegue desenhar a necessidade. É um substantivo abstrato. O que aparece após o substantivo abstrato? A PrEP. Vamos ver se é obrigatória. A necessidade. A necessidade? De amor, complemento nominal. Ok? Isso aqui foi mais informação para vocês observarem que existem substantivos abstratos que são formados através de verbos. É o que nós chamamos de derivação regressiva ou de verbal. Agora parou. Preste atenção. Me, te, se, nos, vos, li, lis, são pronomes oblíquos. Por que pronomes oblíquos? Porque vão exercer a função de complemento. Quem domina faz direto. Quem tem dificuldades vai por etapas que não erra. Pronome oblíquo, porque oblíquo exerce a função de complemento. Mas nós sabemos que existem dois tipos de complementos. Os complementos verbais, os complementos nominais. Então, estes pronomes oblíquos aqui, meter-se nos vos, se, ora exercem a função de um objeto direto ou indireto, ora exercem a função de um complemento nominal. A ideia é a mesma. Caminhar a pé lhe era saudável. Eu coloquei justamente o li para trabalharmos a problemática do li, para você não rotular, como eu havia dito a vocês, né? Não rotule que onde quer que você encontre o li, ele vai ser um objeto indireto, porque o aluno faz isso. O li é sempre um objeto indireto. Não, gente. O li pode ser objeto indireto. O li pode ser complemento nominal. O li pode ser adjunto adnominal. Leiam sem o li. Esqueçam o li aqui. Esqueçam o li. Caminhar a pé era saudável. Fato de ser. Não é isso? Fato de ser. Porque nós vamos perguntar o fato de ser, ó, o que era saudável, e o fato de ser vai nos responder. Caminhar a pé é o nosso sujeito. Ok?
Vejam que um caminhar aqui não está na função de formar uma oração. Pelo contrário, ele está numa função substantiva, exercendo a função de sujeito do verbo ser. Ok? O que era saudável? Caminhar a pé. Tudo aqui até aí, Pimpos? Tudo aqui até aí? Então vamos lá. Saudável. Qual seria a categoria, a classe gramatical de saudável? É um adjetivo. Tudo ok até aí, Pimpos? Opa, fato de ser rotulado como verbo de ligação. Para ser de ligação, ele tem que ligar o quê? Uma característica ao sujeito. Essa característica eu chamo de predicativo do sujeito. Tá tudo aqui. Agora vejamos. Este adjetivo, que nós sabemos que está se referindo a caminhar, será que ele pede um complemento? Se eu dissesse apenas, caminhar a pé era saudável. Tudo aquilo que é saudável a ou para alguém. É saudável para quem? Para quem? Ah, é saudável para o Yuri. É saudável para você. Então, nós poderíamos aqui, ó, após o adjetivo saudável, completar. Colocar uma informação em que esta informação completaria o significado daquilo que vai ser saudável. Ah, era saudável para quem? Vocês já anotaram no último encontro aquelas perguntinhas. De que, de quem? A que, a quem? Para que, para quem? Em que, em quem? Estas perguntas, quando feitas a um verbo, objeto indireto. Estas perguntas, quando feitas a um nome, complemento nominal. Então, vejamos o que eu vou fazer aqui para vocês. Ó. Eu já sei que eu posso fazer a pergunta ao adjetivo para quem, não é isso? Sim ou não? Eu posso fazer a pergunta para quem ao adjetivo. Caminhar a pé era saudável. Para quem? Para quem era saudável caminhar a pé? Para quem? Ah, eu vou colocar aqui, para você. Caminhar a pé era saudável para você. Se fôssemos substituir o para você por um pronome oblíquo equivalente, qual seria? Caminhar a pé era saudável para ele. Pronto, vou colocar aqui para ele. Ele, que pessoa é? Primeira, segunda ou terceira? Qual é o pronome de terceira aqui? Eu tenho se e tenho o li. O li é oblíquo átono ou tônico? Ah, vocês não viram pronome ainda, né? Átonos não precedem preposição. Ok? Metecinusos são átonos. Ou seja, eu não posso empregar após uma preposição. Olha a prep. Olha a prep. Prep. Estão entendendo até aí? Vamos lá. Metecinusos são pronomes oblíquos? Porque átonos não precedem preposição. Ou seja, eu não posso empregar estes pronomes aqui após uma preposição. Eu já estou vendo que aqui, ó, era saudável para você. Era saudável para ele. Eu já tenho uma preposição. Então, não posso usar nenhum destes aqui. Li e lis
são tônicos. São tônicos. Por que tônicos? Tônicos porque precedem a preposição, ou seja, podem